Hoje, então, a gente vai se aprofundar no trânsito da Lua em Escorpião, então, entendendo o que é a Lua, o que simboliza esse signo de Escorpião, trazendo algumas dicas para esse trânsito de forma geral e também de forma específica para cada um dos signos ascendentes através do sistema de signos inteiros. Então, vamos entender um pouco sobre a Lua. A Lua é um dos nossos luminares, vai representar o nosso corpo, mudanças, ritmos, ciclos, nutrição, emoções, fertilidade, humor, clima, ancestralidade, passado, memória, nossos hábitos. Na astrologia mundana representa o povo, ela fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos. Em cerca de um mês ela atravessa os 12 signos do zodíaco. É o corpo que se move mais rápido, tem o seu júbilo na casa 3, a casa da deusa, dos deslocamentos e das mudanças. Eu adicionei também um trecho aqui da Demetra George. Eu acredito que o único livro traduzido dela é o Mistérios da Lua Negra, que eu amei. Mas assim, ela tem vários livros que eu espero que traduzam logo. Mas é esse trecho aqui que ela fala: a Lua é o corpo mais próximo da Terra e, como tal, transmite à Terra as influências dos reinos divinos mais distantes. Então, a Lua ela também é associada à deusa Selene e também a Diana, que também é chamada de Ártemis, e Hécate. Então, lembrando que a Lua, dependendo da fase, ela tem características diferentes. Então, na Lua nova é mais um momento da gente intencionar, mais um momento introspectivo. Na Lua crescente, a gente já tem mais força para desenvolver, agir, superar obstáculos. A Lua cheia já é um momento de celebração, de culminação, de colheita, de resultados, de manifestação. E a Lua minguante é o momento que a Lua está desaparecendo no céu, então favorece encerramentos, finalizações, liberações, limpezas, conclusão e também reflexão. Então vamos entender um pouco sobre o que se trata o signo de Escorpião. Então, algumas características gerais. Então, o Escorpião é um signo de água, sentimentos, emoções, intuição, sensibilidade. É do temperamento fleumático, da modalidade fixa, então tende a se aprofundar. Dentre as partes do corpo, rege genitais e ânus. Dentre os planetas que rege é Marte na astrologia tradicional, que é o nosso deus da guerra, e também Plutão, que é o deus do submundo na astrologia moderna. Então, dentre as palavras-chave que a gente pode associar, profundidade, intensidade, percepção, estratégia, autodefesa, oculto, investigação, autopreservação, resiliência, obstinação, regeneração e discrição. Então, para se aprofundar, você pode olhar no seu mapa casa, que você tem o signo de Escorpião e também os regentes, Marte e Plutão, para entender mais. No final, eu vou dar essas dicas para cada um dos ascendentes, então, para cada uma das casas. Mas fazer esse raciocínio também olhando Marte e Plutão também é interessante. Então, aqui eu vou trazer uns trechinhos do mito relacionado ao signo de Escorpião, que é basicamente a. Tem várias versões, as versões assim que eu mais gosto é a que o escorpião é forjado por Gaia, a mãe terra, para matar Órion, que é um gigante, porque ele tentou violar a deusa Ártemis, que é a deusa da caça, dos bosques, da vida selvagem também. Então, eu vou ler alguns trechinhos aqui. Esse é o trecho do Constellation of Words. Então, o Scorpius era um escorpião gigante enviado pela deusa da terra, Gaia, para matar o gigante Orion quando ele ameaçou matar todos os animais da terra. O escorpião picou Orion no calcanhar e o matou. Outro trechinho aqui do Skyscript, que vai trazer basicamente a mesma coisa. O escorpião era reverenciado matador de Orion, o poderoso guerreiro o Orion, ele se agarrava da sua força, que ele era invencível. Mas a vulnerabilidade de Orion foi provada pelo humilde, mas mortal escorpião. Então, o escorpião, apesar do seu tamanho, ele conseguiu matar Orion. Então, aqui eu trouxe também algumas dicas para esse trânsito. Então, já mencionei essa observação de Marte e Plutão, essas práticas de aprofundamento, análise das emoções, motivações, então, terapia, meditação, momentos de introspecção, de análise, desenvolver estratégias para lidar com conflitos emocionais, exercícios físicos, espiritualidade, práticas energéticas e corporais, artes marciais e arte terapia. Lembrando que sempre é importante a gente olhar aonde Marte está no céu e Plutão também, que daí a gente consegue aprofundar nessas dicas, mas em síntese é isso. Então, formas também de aprofundar a percepção da respiração, da energia, das táticas de defesa, meditar, estudar, filosofar sobre a morte, a necessidade de finalização, encerramento, cura, regeneração. Todos os dias perceber o que te desvitaliza, o que rouba a sua energia, anotar, listar tudo que está roubando, que você sente que está roubando esse poder sobre si mesma, sobre o que está te intoxicando, te envenenando.
Então, investigar, ter consciência das suas motivações mais profundas e ocultas. Aqui também tem algumas reflexões que eu acho que eu trouxe quando a alunação estava em escorpião, quando foi uma alunação escorpiana. Então, eu retomei aqui que eu acho que também é legal pensar em alguns dos simbolismos do escorpião. Então, esse veneno, essa picada, esse processo de morte e renascimento, muitas vezes está relacionado com a morte do nosso ego. Também esse processo de extrair a cura, o medicamento, né, o antídoto a partir do veneno. Essa percepção também da nossa autodefesa, proteção da vulnerabilidade emocional, porque o escorpião ele só reage quando ele se sente atacado. Então, também trazer essa coragem, essa luta para enfrentar os nossos predadores, os nossos inimigos com estratégia, seja um inimigo que é nós mesmos, muitas vezes. Também tem essa questão do escorpião preferir a sombra, então ele prefere ficar em locais escuros, em locais úmidos, que representa muito essa estratégia marcial de não ser atacado, até por conta do seu tamanho, que ele é facilmente pisado, então ele prefere locais onde não há luz, como cavernas e frestas no solo. Então ele se aprofunda muito no que não é visto, no que está oculto, o que também pode refletir na intenção de não revelar todas as suas motivações ou vulnerabilidades. Também traz esses temas de autodestruição, de autotransformação e cura, que como eu falei, eu vejo muito essa autodestruição, na verdade, é uma morte do ego. Só que como muitas vezes a gente não lida bem com a morte, com os fins, causa essa crise, sabe? Também é um bom momento para silêncio, análise, observação, controle, autodomínio de si. Preservar essa energia, principalmente emocional, pensando nessa estratégia escorpiana. Também tem algumas questões aqui que eu acho interessante que a gente pensar no bicho mesmo, escorpião, que ele pode ficar muito tempo, acho que dependendo da espécie, até 3 meses, sem respirar, sem se alimentar para poder sobreviver. Ele também troca de pele periodicamente, quando para de crescer. É, Também tem essa sugestão. Eu acho muito interessante a gente estudar realmente o animal para aprofundar nos simbolismos e como que você controla a população de escorpião, porque muitas vezes o veneno não adianta, porque ele paralisa, então ele não respira, ele não se alimenta e depois de alguns meses ele sai lá tranquilamente, vivo. Então é manter a casa limpa e livre de entulhos, vedar ralos, portas e janelas, jogar água quente nos ralos. Então pensar nisso na questão da limpeza emocional, de sempre estar atenta com esses processos, com o que está oculto também. Então, acho que é bem interessante para a gente pensar em vários simbolismos, estudar o bicho mesmo. Eu também citei alguns livros, O Despertar do Tigre, O Corpo Guarda as Marcas, que eu vejo que traz muito essa questão do trauma, principalmente por escorpião ser um signo das águas, das emoções e da modalidade fixa. Então, fala muito dessa paralisação, muitas vezes essa paralisação associada a traumas. Então, esses dois livros bem interessantes para se aprofundar. Também indiquei aqui As Faces Escuras da Grande Mãe, porque traz muito esse olhar para o feminino sombrio, que não é falado, que não é comentado. A mesma coisa, Os Mistérios da Lua Negra, da Demetra George, que eu citei no começo, também é bem interessante. Tem o livro A Lua Vermelha, que também é legal para trazer essa percepção sobre a lua em geral, principalmente para quem menstrua, então esse alinhar muitas vezes a sua criatividade com os seus ciclos também é interessante. Então, quando a lua está em escorpião, você pode se sentir intensa, profunda, consciente das suas sombras, catártica, com a sensibilidade aflorada, desconfiada. Lembrando que eu estou trazendo aqui de uma forma geral, cada mapa é uma configuração diferente. Então, às vezes, você tem Júpiter em escorpião e acaba sendo totalmente diferente. Enfim, cada mapa é um mapa, mas em geral, é um bom momento para aproveitar para mergulhar profundamente em você mesma, principalmente no que você não gosta e teme sobre você. É um bom momento para olhar para a sombra, saborear terapia, cura, processo de autoconhecimento, identificar o que te intoxica e envenena, seguir as suas paixões, entender algo até raiz, investigar e se aprofundar. Então, o escorpião tem muito essa vibe detetive. Canalizar sua força emocional, colocar energia apaixonada para se curar, transformar. Também é importante se atentar sobre pensamentos obsessivos e autodestrutivos que podem vir. E para refletir nessa lua, então, o que que você precisa curar e transformar? O que está paralisado ali que precisa desse renascimento? E como que você lida com as suas dores e emoções? O que que drena? O que que te motiva a sua energia? Quais são as suas estratégias e medicinas? Então, para quem tem
A lua em escorpião é o seu retorno lunar. Você pode ficar mais sensível, receptiva, sempre vai depender do posicionamento da lua no seu mapa, casa, aspectos, planeta regente, e também do seu contexto, de como você lida com os temas lunares, mãe, ancestralidade, família, corpo, hábitos, nutrição. E para quem tem qualquer planeta em escorpião, tem uma conjunção que pode engatilhar algum acontecimento, sempre vai depender da configuração toda do mapa. Lembrando que a gente faz aqui uma análise para esse dia a dia, planejamento, autoobservação. Se você quer entender mais sobre um panorama maior, um ciclo maior, é legal fazer leituras das técnicas de previsão como a revolução solar, progressões, profecção, que são técnicas mais complexas. Então, para quem tem para quando a Lua está em Escorpião, é, quem tem a Lua em Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário não faz aspecto. Se você tem a Lua em Virgem ou Capricórnio, tem um aspecto de sextil, que facilita muito essa troca emocional. Se você tem a Lua em Leão e Aquário, pode ser complicado, porque é um aspecto de quadratura, então traz uma certa tensão, frustração. Para quem tem a Lua em Câncer ou Peixes, é um aspecto de trígono muito bom, porque são signos de água, assim como Escorpião, então tem muito essa mesma linguagem. E se você tem a Lua em Touro, é um aspecto de oposição, então pode ser um momento muito de encarar os seus limites emocionais. Lembrando que eu estou trazendo aqui só esse olhar sobre a Lua. Às vezes você tem, sei lá, uma Lua em Touro, mas você tem um Mercúrio em Escorpião. Então, cada mapa é único e pode ser benéfico por um lado, às vezes tenso por outro, e aí vai, por aí vai. Então, aqui eu trouxe os temas que essa Lua pode ativar, então receber, sensibilizar para cada um dos signos ascendentes. Então, para quem tem ascendente em Áries, ativa a casa 8. Então, lidar ali com dívidas, recursos que vêm dos outros, investimentos, finalizações, encerramentos, até com a sua ansiedade, essa angústia que vem dos fins. Para quem tem ascendente em touro, ativa a casa dos relacionamentos, parcerias, associações, às vezes até perceber se tem algum padrão de dependência, essas dinâmicas e padrões de relacionamento, perceber isso, se aprofundar nisso. Para quem tem ascendente em gêmeos, atravessa a casa 6 da saúde, cura, hábitos, rituais. Então, bom momento para se cuidar, perceber se você não está muito cansada, se desgastando mentalmente na rotina do dia a dia. Se você tem ascendente em câncer, então a lua atravessa a casa 5 das artes, filhos, diversão, criatividade, jogos. Então, se nutrir desse prazer, lazer, do que te diverte. Se você tem ascendente em leão, ativa a sua casa 4. Então, às vezes é um bom momento para ficar em casa, com a sua família, com a sua ancestralidade, de alguma forma curar isso também, né? Também se conecta com os temas das bases, raízes psicológicas, então também olhar para isso. Se você tem ascendente virgem, traz os temas deslocamentos, mídias sociais, pequenos cursos. Então, às vezes, fazer um curso que envolve esses temas lunares ou escorpianos pode ser interessante, aprender, estudar sobre isso. Se você tem ascendente em Libra, ativa a casa das finanças, dos bens móveis, da nutrição, alimentação. Então, percebeu que precisa de cura, de regeneração dentro desses temas. Se você tem ascendente escorpião, ativa as questões do seu corpo, das suas motivações, da sua vitalidade. Então, ter essas intuições, perceber ali, se escutar. Se você tem ascendente sagitário, é a casa 12. Então, estar atento a essas questões de saúde mental, o seu inconsciente, esses padrões de autossabotagem, de procrastinação. Se você tem ascendente Capricórnio, a casa 11, dos amigos, grupos, projetos, esperanças de vida, movimentos sociais, então se nutrir dessa sensação de pertencimento. Se você tem ascendente Aquário, você tem Escorpião na casa 10, vai falar sobre carreira, fama, visibilidade pública. Então, às vezes, lançar algo, né? A Lua representa popularidade, então traz esse foco ali. E se você tem ascendente de peixes, a casa da espiritualidade, estrangeira, estudos acadêmicos, propósito, a sua verdade, as suas crenças. E se você tem algum planeta em escorpião, vai ter também a gente pode considerar uma conjunção. Então, se você tem o Sol em escorpião, também traz questões de afirmação, autoridade, energia, poder, vitalidade. Se você tem a Lua em escorpião, já mencionei que é o seu retorno lunar, traz questões de emoções, hábitos, instintos. Vênus em escorpião, questões de expressão afetiva, gostos, expressão do prazer. Marte em Escorpião, questões de luta, agressividade, conquista, sua força, até o seu sistema imunológico. Se você tem Mercúrio em Escorpião, comunicação, pensamento, ideias, negociações. Se você tem Júpiter em Escorpião, questões de fé, verdade, espiritualidade, estudos acadêmicos, até otimismo. Saturno em Escorpião, questões de responsabilidade, limites, dever. Urano, Netuno e Plutão em Escorpião trazem essas questões que dizem respeito mais ao nosso inconsciente,
Então, pode falar mais desse Urano mais do inconsciente mental, Netuno mais desse inconsciente emocional e Plutão mais dessas sombras, desse submundo. Então, esses são alguns dos temas que esse trânsito pode trazer.